Opa! Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Estamos aqui na TV GPOST com um assunto muito quente, certo? Divórcio no Planalto. Bolsonaro versus Moro. Mais uma crise nesse governo de crise, na crise do capitalismo, na crise ecológica, na crise sanitária, certo? E nós estamos aqui com a presença do professor Eudes Baiman, certo? O professor que é da Universidade Estadual do Ceará, é também da diretoria da Sindues, que é o Sindicato dos Docentes e das Docentes da Universidade Estadual do Ceará, e também é do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Além de tudo isso, ainda é da nossa querida, nós estamos aqui no Ceará, da nossa querida nação tricolor. Pois bem, Eudes, eu gostaria de que você contextualizasse, certo? Desse o pano de fundo desse barraco que aconteceu semana passada no Planalto entre o Moro e o Bolsonaro, né? Porque um dos nossos objetivos das nossas lives é, a partir dos fatos, a gente procurar os sentidos, as tendências políticas, dentro da perspectiva da luta de classes e do interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, você, meu amigo, com a palavra. Boa noite, Fred. Boa noite, nossos espectadores aqui da TV GPOST, no Facebook. Se não me engano, mais tarde essa discussão vai estar também disponível no YouTube, não é, Fred? Exatamente. Vamos subir para o YouTube. Ok. Então, pessoal, realmente é o assunto da hora, não é? Isso que o nosso chamado, o nosso card, intitulou como divórcio no Planalto. Então, vou fazer o mais breve possível, contextualização desse fato que tomou conta do noticiário de sexta-feira para cá, até um pouco antes, né? Para a gente entender um pouco o que se passa e como a própria chamada dessa live já tinha colocado, tentar discutir um pouco as perspectivas das forças ligadas às classes trabalhadoras do país nesse momento, né? A gente tem repetido, mas eu acho que não custa reafirmar que a tragédia da pandemia é um elemento revelador da tragédia de um sistema que é incapaz de proteger a humanidade. Hoje, em escala internacional, nós já ultrapassamos os 200 mil mortos, com várias dezenas de milhões de desempregados em todos os países, porque a patronal, no mundo todo, reage à pandemia, que aprofundou vivamente a crise do capitalismo que já vinha de antes, reage a isso atacando os trabalhadores, sejam os direitos sociais contidos nas constituições nacionais, seja os direitos trabalhistas, né? E, particularmente, impõe um plano de flexibilização que leva, como no Brasil, à suspensão de contratos de trabalho, a demissões, e no caso, curiosamente, né, menos drástico, a redução dos salários. Então, é um quadro mundial extremamente sombrio para a humanidade, mas extremamente sombrio de maneira imediata para a classe trabalhadora em todos os países, né? É um quadro que agrava a anarquia do mercado. Essa anarquia do mercado já tinha se manifestado um pouco antes da eclosão da pandemia, por exemplo, com a manipulação do preço do barril de petróleo, que um pouquinho antes da pandemia começar já tinha provocado uma grande confusão no mercado de ações. As bolsas de valores desabaram. Vocês devem lembrar desse episódio que antecedeu um pouco a pandemia, a declaração da pandemia, né? E que conduz também a um criminoso sucateamento do serviço público, tendo em vista os lucros privados, né? Isso é uma realidade também no Brasil, né? A questão sanitária, que aqui na América Latina talvez se simbolize de maneira bastante chocante com as imagens de Guayaquil, no Equador, agora se aproxima de Manaus, né?
Manaus já nos fornece tristes imagens de aglomeração, não de pessoas vivas, mas de pessoas mortas, né? A necessidade de importar de outros estados caixões, né, urnas funerárias, porque faltam urnas para enterrar os mortos, tudo como resultado de uma política que, por exemplo, só na saúde reduziu em 30% as verbas entre o ano de 2014 e o ano de 2020 no Brasil. Esse país que tem reservas monetárias da ordem de 350 bilhões de reais e que deveria utilizá-las, né, para reforçar as medidas sanitárias e as medidas econômicas necessárias, de fato, a renda mínima emergencial de R$ 600, ela, de certa maneira, é um produto da resistência da classe trabalhadora, mas ela é muito pequena, né? As medidas econômicas, a proteger a nação, proteger a maioria do povo, para recuperar e reforçar o sistema sanitário, que deveria sair dessas reservas de quase 350 bilhões de dólares que o país tem, né? Acaba não sendo assim, porque o país está queimando, né? Já queimou em 3 dias 7 bilhões de dólares só para segurar o câmbio do real, o preço do real, a moeda cuja valorização mais caiu no mundo. É uma expressão de um fenômeno internacional, de uma fuga generalizada de capitais para os Estados Unidos. Bolsonaro, enquanto isso, reforça a escalada autoritária bonapartista, né? Na pandemia, ele utiliza a ameaça do caos, né? O Bolsonaro não está interessado em combater a crise sanitária, né? Mas, ao contrário de se aproveitar dela, né? Apontando, abrindo a perspectiva de uma situação caótica para se manter ele próprio no governo, para o que ele tenta agora arrastar o exército, né? E se aproveita de uma oposição que é fraca, né? Uma oposição que é vítima de uma tibieza, né? de uma fragilidade política, de um lado, e que, por outro lado, está limitada pelas dificuldades de mobilização, dada a situação de isolamento social, em que a vanguarda do movimento operário, do movimento popular, está, como uma parte grande da população, submetida. Então, Bolsonaro, de certa maneira, tenta... Hoje eu vi um comentarista da imprensa burguesa dizer que o Bolsonaro se blinda com a pandemia e com o isolamento social. É uma imagem, na minha opinião, pertinente, né? De fato, Bolsonaro se beneficia, de certa maneira, dessa situação em que as lideranças, as direções dos movimentos populares, dos movimentos sociais, dos sindicatos, são também encarceradas em suas próprias casas, né? Em função do necessário isolamento social. Aí nós vemos, sexta-feira, o caso preciso da demissão do ministro Sérgio Moro, né? Eu queria chamar a atenção para uma questão, pessoal. A imprensa tem dado muito destaque, tem colocado quase como causa principal da crise uma questão de preferências da família Bolsonaro, né? Os filhos, a família, seriam um fator fundamental na decisão de quem o Moro admite no governo e de quem o Moro demite. Então, de alguma maneira, a demissão do Moro diria respeito a um incômodo dos filhos do Bolsonaro, dois deles por diferentes motivos investigados nesse momento, ou supostamente investigados pelos órgãos judiciais, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Isso não deixa de ser verdade, mas eu acho que a gente não deveria comprar a ideia de que esse é o fator essencial. E nem mesmo, que também é verdade, que também existe, mas nem mesmo o problema da disputa eleitoral que Bolsonaro prevê para 2022, no qual o Moro apareceria como um concorrente em potencial, né? Tudo isso existe, tudo isso é verdade. Mas me parece que o centro do problema é que o Bolsonaro hoje se encontra numa situação muito contraditória e difícil, né? De um lado,
ele não pode prescindir do ponto de apoio que encontra em determinadas frações da burguesia brasileira, particularmente naquelas frações da burguesia mais ligadas aos interesses do imperialismo no Brasil, como, por exemplo, a burguesia paulista encastelada na Fiesp, né? Ele não pode prescindir desse ponto de apoio. Mas a ambição bolsonarista de se converter em um Bonaparte, salvador da pátria, acima das classes, né? Aliás, é bom que se diga, antes de continuar, entre parênteses, que essa condição de um Bonaparte, de um salvador da pátria, de alguém que é capaz de arbitrar os interesses acima das classes, foi uma condição, né, que foi estimulada por esses próprios setores da burguesia pró-imperialista no Brasil, que tomaram Bolsonaro como um instrumento da manutenção da ordem no Brasil em 2018, otorgando a ele, de certa maneira, essa condição de um governante autoritário, bonapartista, né? Ele não pode prescindir, por enquanto, até aqui, do apoio desses setores da burguesia. Mas o Bonaparte precisa de liberdade, né? Não existe o Bonaparte. É Bonaparte porque, apoiado fundamentalmente nos interesses da classe dominante, ele consegue se alçar politicamente acima das determinações diretas, imediatas das próprias classes dominantes. O Bonaparte precisa de liberdade de ação, né? Daí que a demissão de Moro precisa ser entendida no quadro da escalada autoritária, né? Quer dizer, faz parte, é uma dimensão, é um aspecto da escalada autoritária que vem desde o começo do governo Bolsonaro, mas que se acentuou, né, nas últimas semanas. Faz parte da escalada autoritária, está no contexto da escalada autoritária a demissão do Moro. Moro que, por outro lado, vejam só, é a principal conexão com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Há 10 anos, pelo menos 10 anos, ele desempenha um papel de agente direto do governo norte-americano no Brasil, através da Operação Lava Jato, né, da destruição de setores inteiros da economia brasileira, né, abrindo, portanto, espaço para, na crise mundial do capitalismo, né, abrindo espaço para a penetração de capitais norte-americanos no nosso país, a título de exemplo, né, no setor da construção pesada, também no setor do abate e produção de carne e derivados da carne, né, perseguiu Lula e o PT, né, de certo modo criminalizou a política no país e é um dos responsáveis principais pela própria ascensão de Bolsonaro em 2018. Né? Então, aqui, a demissão de Moro me parece se corporificar, né, uma luta que não é pequena, uma luta de grandes dimensões entre setores distintos da alta burguesia brasileira, mas num quadro em que o tertius bonapartista, que ela mesma colocou no governo em 2018, né, para sobreviver politicamente, precisa dessa autonomia, né, precisa de uma relativa liberdade de ação para jogar o seu papel bonapartista. Né? Essa crise, de certa maneira, é decorrente, né, da escalada, ela se radicalizou no último período e radicaliza o bolsonarismo. O bolsonarismo diminui, de certa maneira, ele cada vez se restringe mais, de algum modo, ao seu tamanho real. Não é? A patronal, como eu disse, se divide, né? Mas o Bolsonaro ele precisa ser tirado. Né? Não é da natureza do bonapartismo que o Bonaparte se retire, né? Peça para sair. Né? Portanto, um movimento para tirar Bolsonaro é necessário. Um movimento que, de certa maneira, já existe em potência. Né? As próprias pesquisas de opinião patrocinadas por agências insuspeitas de esquerdismo, agências que geralmente
se não inventam dados, mas os manipulam de acordo com os interesses dos donos da Folha de São Paulo, da Globo, etc. Mas esses próprios meios, hoje, eles registram, né, eu vi uma pesquisa divulgada hoje, né, que 54% dos entrevistados por telefone são favoráveis a alguma forma, algum tipo de afastamento do Bolsonaro, né? A cúpula militar, por hora, prossegue fiel a Bolsonaro, assume mais espaço no governo, inclusive, né? Hoje existe uma espécie de direção política do governo nas mãos dos militares, né? Enquanto que o Mourão está ali de butuca, na espreita, esperando a oportunidade que pode lhe ser dada pelo impeachment, ou por uma improvável renúncia. Eu não acredito em renúncia do Bolsonaro. Por outro lado, eu queria chamar a atenção por uma questão importante. Quem acompanhou o noticiário ontem e hoje percebe que essa divisão da burguesia, né, é expressão de uma hesitação das frações burguesas, né? O conjunto das frações burguesas hesitam quanto a uma solução, né? Mesmo aquela que, de certa maneira, se inclina para o impeachment do Bolsonaro, ela hesita, né? Às vezes dá a impressão de uma espécie de jogo de pressão sobre o governo, porque de ontem para hoje, a abordagem do governo Bolsonaro não foi a mesma que nós vimos na sexta, sábado e domingo. A sexta, sábado e domingo predominou, sobretudo na Globo, a ideia, né, de uma narrativa com o vilão Bolsonaro de um lado e o super-herói da Lava Jato, Sérgio Moro, do outro, né, como lado positivo da disputa. Não é? O anúncio que o Bolsonaro fez ontem, vem fazendo desde ontem, que se consolidou hoje de manhã, do prestígio ao ministro Paulo Guedes, né, da manutenção a ferro e fogo da política genocida do ajuste fiscal, né, parece ter, de certa maneira, acalmado os setores que estavam mais ofensivos na imprensa burguesa contra o Bolsonaro. Há um colapso do país, o país está em colapso, e um colapso que se combina com uma imensa, né, com a inacreditável defensiva da classe trabalhadora, produto do isolamento social. As demissões, duras reduções de salário, né, com as MPs 927 e 936, né, tudo conforme a conveniência patronal, em alguns casos, inclusive, dispensando acordos coletivos com os sindicatos, né, já passam de 3,5 milhões, né, esses acordos de redução de salário, de suspensão de contrato de trabalho, já alcançam mais de 3,5 milhões de trabalhadores nesse momento, né? Mas há resistência, né? A resistência mais evidente que nós vemos agora é da luta dos trabalhadores, em particular do setor da saúde, para fazerem jus à proteção necessária ao seu trabalho, né? Então, existe uma resistência social. Ela se refletiu, por exemplo, na plataforma que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo conjuntamente lançaram algumas semanas atrás, e que, aliás, está encimada pela palavra de ordem fim do governo Bolsonaro, né? Eu acho, com efeito, que nós precisamos preparar essa saída. Sou favorável, inclusive, a que se lance mão de recursos parlamentares, jurídicos, legais, né, que coloquem a necessidade de pôr fim ao governo, por exemplo, a anulação das eleições e convocação de novas eleições, por exemplo, o impeachment não só de Bolsonaro, mas do conjunto do governo, Bolsonaro e Mourão. São medidas jurídicas, parlamentares, legais, que dificilmente serão vitoriosas, ou improvavelmente serão vitoriosas no campo puramente parlamentar ou no campo puramente jurídico. Contudo, seriam formas, de um lado, de nos delimitar na luta para pôr fim ao governo Bolsonaro, de um acordão que se desenha, de, eventualmente, se nada der certo, substituir pacificamente, por cima, com o povo preso em casa, o Bolsonaro pelo Mourão, provavelmente até com a volta do ministro Sérgio Moro e do ministro Mandetta, né, simbolizando, digamos assim, que Bolsonaro sai, mas o governo fica,
né? Essa é o cenário mais sombrio, só não é mais sombrio do que a continuidade do Bolsonaro, né? Essa o cenário mais sombrio é a continuidade do Bolsonaro. Mas seria uma saída muito negativa para a maioria do povo, para a classe trabalhadora, porque indicaria a manutenção do conjunto da política do governo Bolsonaro sem ele, né? Então, medidas que nos delimitem disso, nesse momento, como instrumento, como móvel de propaganda, né? A partir de iniciativas parlamentares e jurídicas, nos ajudariam também, Fred, a ganhar tempo. E ganhar tempo para quê? Ganhar tempo para podermos sairmos às ruas, para podermos sair às ruas, né? Porque, do jeito que está hoje, a burguesia precisa agir rápido se ela quiser realmente substituir o Bolsonaro, se a hesitação for superada e essas frações da classe dominante avançarem no sentido da remoção do Bolsonaro, eles precisam fazer isso ligeiro, agora, né? Porque assim que nós pudermos sair à rua, o próprio impeachment deve ensejar um movimento de massas indesejável para as classes dominantes e perigosa para um processo que eles pretenderiam que fosse indolor, pacífico, por cima, né? Essa questão, na minha opinião, recoloca no jogo, na discussão, o problema da reforma do conjunto do Estado brasileiro, né? Ou seja, o problema da Assembleia Nacional Constituinte, que não é uma palavra de ordem levantável agora, que a gente possa levantar agora, né? Mas que, na perspectiva da luta pelo fim do governo no seu conjunto, se apresenta, né? Porque seria necessário reformar em profundidade o conjunto das instituições, né? Um elemento negativo, por exemplo, é positivo um 1º de maio eixado no Fora Bolsonaro, como está sendo convocado, mas é negativo que as centrais sindicais mais à direita, como a UGT, por exemplo, convidem o MAI e o FHC para, não sei se eles vão para o outro lado, né, para participar do ato virtual do 1º de maio, e é negativo que a CUT, sob o pretexto... aliás, isso é uma crise na direção da CUT, como vocês podem acompanhar na imprensa hoje, né? Há uma resistência contra isso, mas o pretexto de que um setor levanta para aceitar essa iniciativa da UGT é que a CUT vai convidar o Lula e a Dilma, e que, portanto, não poderia vetar convites feitos por outras centrais, né? É um pretexto, né? Não tem validade política isso, né? É um elemento negativo, porque é preciso nos delimitar justamente desses que hoje pretendem aparecer como anti-Bolsonaro no campo do bolsonarismo, né? Então, são alguns elementos para a gente ir refletindo, Fred. Certo. Quer dizer aqui dar um alô para a Sara Brito, para o Paulo Verlaine, para a Yamara, para a Priscila Azevedo, Jonas Xavier, Cir Neto, nosso amigo Nelson Arruda, Roberto Maciel, Cláudio Marcelo, o Emiliano, ok? Neidinha, Antônio Marques e outras pessoas que estão em outros estados também, entre eles, que estão aqui participando. O Nelson faz uma pergunta muito interessante, que é sobre essa proposta do Guedes, certo? De que quer congelar salário de servidores públicos por 2 anos, certo? E aí eu queria que você também colocasse isso, né? Porque há uma tendência, quer dizer, sai o Bolsonaro não significa necessariamente a gente acabar com o bolsonarismo, né? Já que os setores hegemônicos da burguesia interna e do capital estrangeiro não deram um pio quanto à política econômica do Bolsonaro. Pelo contrário, apoiaram a política econômica e apoiaram os ataques aos trabalhadores, né? Então, como é que você vê isso nesse contexto, né? Porque a gente está, como nós estamos em uma situação de crise, né? As variantes são muitas, né? A gente ainda está vendo qual o setor que vai sair vitorioso, tanto no bloco burguês, como no bloco do operário popular, democrático, dos trabalhadores. Como é que você vê isso? E uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: você acha que foi progressivo, o Partido dos Trabalhadores, né, ter aceitado o Fora Bolsonaro
né? Isso significa uma possibilidade das forças mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores terem mais protagonismo nessa conjuntura? Bom, essa proposta do congelamento do salário dos servidores, aqui no Ceará, inclusive, nem é exatamente uma novidade, porque nosso salário já está congelado há algum tempo, como né, Fred? Mas isso está integrado naquele pacote de ajuda aos estados que viria a substituir o plano Mansueto, né? O plano Mansueto extremamente duro, fiscalista, né? Uma ofensiva de destruição do serviço público, ela não pode ser aplicada agora por causa das dificuldades colocadas pela pandemia. Mas existe essa proposta alternativa, né? Que o Guedes apresenta da seguinte maneira: tá certo, a gente pode votar no Congresso um pacote de ajuda aos estados. Por exemplo, compense a perda de ICMS, né? Esse, aliás, é o principal item. É um pacote que compensa a perda do ICMS, um pacote que compensa a perda de ISS para os municípios, etc. A condição é que vocês apliquem um duro golpe sobre o serviço público, né? Congele os salários indefinidamente, né? Então, nesse contexto, Nelson, companheiro Nelson Arruda, é nesse contexto que eu coloco essa medida dentro daquele quadro em que se aproveita a pandemia para aplicar novos ataques à classe, né? Nesse caso, no campo do serviço público, né? A decisão de adotar assim, a bandeira fora Bolsonaro, ela é bastante elástica, vamos dizer assim, né? Você pode entender pelo fora Bolsonaro a luta para acabar com esse governo, que é a interpretação que eu considero mais positiva, mas também tem uma grande variedade, né, de interpretações dessa palavra de ordem, né? Inclusive aquela que remete à passagem do governo para o Mourão, né? Que seria a solução do impeachment nas condições de hoje, né? O PT ter adotado essa palavra de ordem me parece que facilita o trabalho, o diálogo, né? Não só no campo do Partido dos Trabalhadores, mas no campo da esquerda em geral, dado que o PT exerce uma grande influência sobre os movimentos populares, sociais no Brasil, né? Eu acho que favorece a discussão acerca das alternativas de luta para pôr fim ao governo como um todo. Então, eu considero um elemento positivo na situação, né? Porque justamente nos permite abrir um diálogo, um debate com o conjunto daqueles que estão representados no movimento operário, no movimento popular, sobre alternativas de saídas para a situação que coloquem um problema claro, né? Não vamos sair da crise com Bolsonaro, portanto, fora Bolsonaro, né? Mas não vamos também sair a ter uma alternativa positiva de saída para a crise, né? Com medidas como rebaixamento de salário, a autorização das demissões e o congelamento dos salários dos servidores, para usar o exemplo que o próprio companheiro Nelson levantou, né? Ou seja, nos permite discutir o problema de varrer a política do governo Bolsonaro, né, como condição para abrir uma saída positiva depois da pandemia para a classe trabalhadora, porque será, de fato, um período de enorme sofrimento, né? O número de empregos perdidos será realmente considerável, né? Lembre-se que a pandemia já nos surpreendeu com 40% da mão de obra adulta ativa no Brasil em condições de precarização, né? Em condições de informalidade. Nós já temos assim, 40% da classe trabalhadora sem contrato de trabalho, né? Sem salário fixo, sem condições de negociar convenções e acordos coletivos, porque estão fora da produção, estão fora do mundo do trabalho formal, né? Então, nessas condições, de fato, vai vir um período de sofrimento, né? E considerando isso, é necessário que a gente
tem as condições de barrar o curso do atual governo, não só do Bolsonaro como presidente, mas do governo como um todo, que é um curso de liquidação do que restam dos direitos e das conquistas da classe no país. Certo. Eudes, né? Temos aqui também, tem o Daniel Lemos, lá de Pelotas, mandando um alô para você. A Elda está nos assistindo, obrigado, Elda. A Priscila Azevedo coloca o seguinte: inicialmente substituiu o Bolsonaro pelo Mourão, e depois o que fazer, como fazer. Você acha que mesmo essa saída conservadora, vamos dizer que não tem uma correlação de forças favoráveis para a gente impor a saída do Mourão. O Mourão ficando, o governo seria forte ou seria um governo de crise, né? Porque eu penso que o que vai determinar, em última instância, inclusive essa crise do governo Bolsonaro, é a profunda crise econômica, né, que está acontecendo e que faz com que, inclusive, setores bolsonaristas, como aquele chamado velho da Havan, né, com outros, começa a questionar o próprio governo Bolsonaro. Né? Então, isso é uma coisa que é importante levar em consideração. E como é que você vê também, porque a situação dos trabalhadores, é claro, a crise vai estar sendo descarregada dos trabalhadores, mas tem um setor da pequena burguesia, né, dos pequenos empresários, dos pequenos empreendedores, né, que é, inclusive, um setor mais, vamos dizer assim, aguerrido, né, que quer a abertura imediata do comércio, que é o desespero, né? Porque não tem capital de giro e tudo. Você acha que a esquerda tem uma política, além para os trabalhadores, dessas propostas, né? Proposta para esses setores também? O que é que você acha da taxação das grandes fortunas, essa questão do controle sobre a saúde? Porque essa pandemia, quer dizer, é uma crise que se assemelha a gente estar participando de uma guerra, né? E a tendência, quer dizer, o mês de maio, como está sendo previsto, infelizmente, vai ser um mês de devastação e mortes. Hoje, eu fui ao médico que trabalha aqui que trabalha no setor público, ele disse que já está um caos. Né? Aqui, pelo menos em Fortaleza, já chegou no limite. Né? A UTI do Instituto José Frota, que é o centro, a principal unidade aqui do município, e só tem 98% da UTI está ocupada. Então, se vier mais uma onda, vamos ter gente caindo pelas ruas. Né? Então, como é que você vê isso aí? Pois é, a situação é difícil, né? Antes de mais nada, deixa eu mandar aqui minhas saudações tricolores para a companheira Elda. É isso aí, tricolor. Para vários companheiros e companheiras que você citou aí que estão nos assistindo do Vale do Jaguaribe, onde eu trabalho. Ótimo. Então, um abraço aí para todo mundo, pessoal. Pois é, a emergência, a eventual emergência de um governo Mourão, né? Obviamente que não é uma saída positiva para a classe. Né? Eu tenho, inclusive, Fred, uma visão muito pessimista se esse cenário se concretizar. Porque um governo Mourão, no quadro dessa narrativa que essa burguesa começou a construir da semana passada para cá, ou seja, de que da existência na formação do governo Bolsonaro de uma ala translocada, como eles chamam de ideológica, negacionista da ciência, tudo isso é verdade, por outro lado, né? Mas que haveria uma ala, digamos, Guedes, Moro, Mandetta, uma ala racional, né? Essa narrativa se reforçaria muito, né? Quer dizer, um governo, embora a situação seja de extrema crise, de divisão e hesitação no campo das classes dominantes, como você enfatizou aí na pergunta, né? Embora a situação seja essa, um governo Mourão constituído de maneira indolor, constituído de maneira pacífica, né? Pelas cúpulas, por cima, pode ensejar uma reunificação, ainda que provisória, ainda que precária, mas uma reunificação
das frações fundamentais da burguesia. Poderia contar com um apoio unânime dos órgãos de imprensa, né? Poderia ser um governo com as condições de ataques aos direitos da classe, da maioria do povo, melhores do que as atuais condições do governo Bolsonaro. Então, essa é uma questão importante. E mais do que isso, seria um governo emergido, digamos assim, de alguma maneira, emergido da aspiração justa, legítima, da maioria da população, de se livrar do Bolsonaro. Né? Poderia nascer com essa marca. Né? Então, é preciso meditar, pensar sobre isso. Né? É muito provável que seja o governo mais difícil de enfrentar do que o governo Bolsonaro, sem perder, inclusive, os aspectos totalitários do governo Bolsonaro, militarizados. Esses aspectos provavelmente permaneceriam no governo Mourão. Então, eu penso que a gente tem que fazer essa análise, né? Porque ela é que justifica a necessidade de abrir uma via que permita a intervenção do povo, a intervenção da maioria popular, né? E, portanto, a constituição a reunião de melhores condições para nós abrirmos uma saída positiva para a classe. Nas condições de hoje, como eu disse, eu não jogaria Claro que o impeachment do Bolsonaro é uma carta com a qual a burguesia joga. Ela joga com várias cartas. Né? Essa carta está aí, ela entrou em evidência no final de semana, mas não é a única carta. Ou seja, eu não apostaria todas as minhas fichas de que a Fiesp vai decidir dar ok para a remoção do Bolsonaro. Né? Mas a remoção do Bolsonaro também está no jogo. Né? E isso no jogo, para as classes dominantes, seria melhor fazê-lo nas condições de isolamento social, com pouca reação efetiva da classe, né? E, portanto, em condições de consertar um acordo para manter o essencial do governo, que é a política econômica, a política fiscal, né? Isso seria a manutenção, né? É por isso, inclusive, que o Bolsonaro joga com a carta Guedes, né? O Bolsonaro sabe que se há uma possibilidade dele permanecer, essa possibilidade passa por ganhar a confiança dos setores dominantes através de um reforço, de um prestígio, né? Do ministério do Guedes, né? O Bolsonaro também tem consciência disso, né? Em relação ao outro aspecto que você levanta, a situação, de fato, como eu disse, é caótica. Né? Um corte de 30% no orçamento da saúde, incluído aí o congelamento a que a saúde está submetida desde 2016, por causa da emenda constitucional 95, né? Não poderia nos dar um outro cenário, senão o que nós estamos vendo hoje. Eu acompanho o trabalho de várias, nesse caso, companheiras mesmo, são só companheiras, mulheres, que intervêm, que desenvolvem uma batalha sindical no setor da saúde, aqui no Ceará. Os relatos que elas têm feito da situação são relatos assustadores, né? O Hospital das Clínicas da UFC, por exemplo, fez a escolha de Sofia, né? Fez a escolha de Sofia, a administração da EBSE fez a escolha de Sofia lá. Não tem EPI para todo mundo. Não tem EPI para todo mundo. Aqueles que lidam com o público diretamente têm melhor equipamento de proteção. Os que não lidam com o público não têm equipamento, têm equipamentos muito frágeis de proteção. Contudo, as companheiras e companheiros que trabalham na copa do hospital, ou que trabalham na rouparia do hospital, estão expostos ao vírus praticamente tanto quanto aqueles que lidam com os que com diretamente. Né? E eles fizeram a escolha de Sofia lá. Quer dizer, não tem, vai para um, não vai para outros. Estão escolhendo quem colocar em risco de morte. Né? E isso é uma realidade também dos hospitais estaduais e dos hospitais municipais. Né? Você lembrou bem, né? Hoje a notícia é que
98% dos leitos de UTI destinados às vítimas do coronavírus no IJF estão ocupados, né? Ou seja, o colapso já bateu no IJF, que é o principal hospital da capital, né? Mas essa é a realidade dos hospitais públicos no estado todo, né? Então, é uma situação que, na minha opinião, coloca a necessidade de que os sindicatos, as entidades, o movimento organizado, não só, mas especialmente aqueles sindicatos que têm na sua base trabalhadores da saúde, precisam reagir imediatamente. Temos alguns exemplos, né, que nós já vimos, com muita dificuldade, com muitos cuidados sanitários, né? Nós vimos hoje em São Paulo, inclusive saiu nos jornais, na TV, em São Paulo, trabalhadores da saúde paralisando parcialmente suas atividades, né, realizando uma greve parcial, né, para exigir a proteção necessária ao trabalho nesse momento, né? Não basta a abnegação dos companheiros, que é extremamente valiosa, né? O trabalho heróico que eles hoje desenvolvem, médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, técnicos de enfermagem, é um trabalho extremamente heróico que eles realizam hoje, mas é necessário organizar a luta para proteger a vida deles, né? Nós não queremos sair da pandemia com milhares de trabalhadores da saúde como mártires da pandemia. Nós queremos sair com todos eles vivos. E o Estado não parece, o Estado brasileiro não parece que tem as condições hoje, sem pressão social, para assegurar a segurança desses trabalhadores, né? Seria necessário desenvolver um movimento mais... Ele existe já residualmente em vários locais, nós vemos vários... Eu me lembro agora também do movimento de resistência dos coveiros, dos cemitérios públicos de São Paulo, né, que também paralisaram suas atividades parcialmente. É preciso um movimento coordenado, articulado a nível nacional em defesa da vida em geral da população, mas para defender a vida em geral da população é necessário primeiro defender a vida dos trabalhadores da saúde, né? Certo. Eu entendo que a solução para a crise é uma solução política, uma solução de poder, né? Que força, Sim. ou que conjunto de forças irá realmente dirigir esse processo para enfrentar a crise. E eu gostaria que você, se fosse possível, identificasse quais são os principais blocos de forças hoje no Brasil, hoje no país, né? Porque, por exemplo, você tem um núcleo duro do bolsonarismo, olavistas, né? Você tem um pessoal das igrejas neopentecostais, houve uma ruptura com o Moro agora com essa questão dos lavajatistas, depois, antes tinha tido a crise do PSL, nós temos o chamado Centrão, MDB, Democratas, o PSDB também está aí no meio, e, por exemplo, o Maia, certo? Desculpa a expressão, mas aqui está sentado em cima de mais de 30 pedidos de impeachment, certo? Inclusive, né, aquela garota propaganda do Bolsonaro que rompeu com ele, foi uma das últimas a dar entrada no... Exatamente, a Joyce, uma das últimas a dar entrada no pedido de impeachment. E você tem também, que é o setor, que é o bloco, vamos dizer assim, não sei como é que você denomina, democrático popular, ou o setor que hegemoniza o movimento dos trabalhadores, que realmente, no nosso país, é o Partido dos Trabalhadores, depois o PCdoB que controla o Estado, que as centrais sindicais, a CUT, né? A gente não pode negar que o PT é um partido que tem mais de 4 milhões de filiados, tem prefeito, tem vereadores, tem deputados, né? E tem também uma certa confiança por parte da população e da resistência. Como é que, primeiro, quais são esses blocos, quais são esses setores, certo? E como tem sido a relação entre eles, né? E qual é a política, e dentro dessa avaliação do que tem sido, qual seria a política, vamos ser sinceros, que acumula força para a nossa classe, né? Porque, pelo menos historicamente, toda vez que a burguesia brasileira, aliada com os setores estrangeiros, conduzir o processo, nós nos demos mal, né? Os trabalhadores do campo da cidade. Então, como é que você vê isso?
Então, primeiro, eu acho que o bolsonarismo ele não é representativo de um setor significativo das classes dominantes, Fred. Na minha opinião, ele não é representativo de um setor. Há alguma burguesia bolsonarista, mas ela é irrelevante, na minha opinião. A força do bolsonarismo vem da crise de representação política das classes dominantes. É daí que ele retira suas forças. Né? O que obriga as várias frações da burguesia, né, a lançar mão dessa alternativa bonapartista, né, de pendor fascistoide, né, como uma saída talvez não a desejável, mas a possível no quadro político de 2018 para cá. Né? Então, o bolsonarismo depende, de certa maneira, para ele sobreviver, ou ele se credencia diante desses setores mais decisivos das classes dominantes, né? Ou ele tem que lançar mão de uma alternativa diretamente totalitária, por exemplo, através de um golpe militar. Mas mesmo para isso, ele teria que contar não apenas com o apoio das Forças Armadas, mas também com a anuência, se não da burguesia no seu conjunto, de um setor importante dela. Né? O bolsonarismo, por si só, não é capaz de sustentar um golpe no Brasil. Né? Então, mas essa é uma alternativa. A outra alternativa, como eu disse, é que ele recomponha, mesmo precariamente, né, os vários setores da burguesia. E, nesse sentido, o Bolsonaro se beneficia da hesitação da burguesia. Como a burguesia não tem alternativa direta dela, nesse momento, né, ela está dividida, né? Qual seria a alternativa hoje? A preço de hoje? Não estou falando de 22. A preço de hoje. Né? No quadro em que tem um governo, em que esse governo pode ser destituído, esse presidente pode ser destituído. Qual é a alternativa fora Mourão? Né? Alternativa, inclusive, institucional, fora a posse do Mourão. Sempre lembrando que o Mourão também não é exatamente o representante da burguesia. Né? Então, há uma crise evidente. Né? A hesitação das diversas frações das classes dominantes, uma confusão sobre o que fazer a seguir, a indecisão sobre se remove ou não o Bolsonaro. Né? Tudo isso é que está no cenário que faz com que o Rodrigo Maia sente em cima dos 30 pedidos de impeachment. Né? Quer dizer, o Bolsonaro, o Maia mesmo precisa de uma sinalização, tanto institucional como de classe, tanto no campo, digamos assim, da segurança institucional e jurídica, como no campo do apoio de um setor relevante, decisivo das classes dominantes, para botar para andar pelo menos um desses 30 processos de impeachment que foram dado entrada. Né? Então, a fala do Maia hoje, não sei se vocês chegaram a assistir, né, é o Mainha Paz e Amor. Né? O Mainha Paz e Amor. Né? Ele explicou que a briga do Bolsonaro com o Moro não tem nada com isso. Né? E ele acha muito ruim uma crise institucional no meio da pandemia. E que o Congresso se voltar para a pandemia. Como se o enfrentamento da pandemia não tivesse ligado à política do governo. Eu acho improvável, no preço de hoje, dia 28 de fevereiro, que o Maia bote para andar qualquer um desses processos de impeachment. Né? Do ponto de vista dos setores das classes trabalhadoras, do movimento popular, dos movimentos sociais, né? Inegavelmente a responsabilidade maior é do PT e da CUT. Pelo simples fato de que o PT e a CUT são as organizações, uma no campo partidário, outra no campo sindical, né? Que organizam e representam a maior parte dos setores da classe engajados na luta política, né? Setores organizados da classe. Né? Então, a responsabilidade maior é deles. O PT detém o principal dirigente da classe no Brasil, talvez em todos os tempos, que é o Lula. Né? E aqui tem um verdadeiro problema. Nós temos um verdadeiro problema aqui. Porque que se expressa, inclusive, Fred,
nos governos de Estado que os partidos de esquerda detêm. Né? Que, numa situação como essa, a pior posição é aquela que pretende se colocar no campo da manutenção e da defesa das instituições, da normalidade institucional. Não, claro, não é o caso de apostarmos no caos, não é isso que eu estou falando. Né? Não é isso. Né? Mas, evidentemente, para defender as medidas, por exemplo, a renegociação das dívidas dos estados, uma renegociação justa, né? que não entre no jogo o salário dos servidores, né? A reivindicação de verbas públicas apenas para o sistema público de saúde, para o SUS, a mesma coisa para a educação, né? A reestatização das empresas. Hoje seria fundamental nós termos empresas estatais, por exemplo, na fabricação dos respiradores, Fred. Houve países, não são nem socialistas nem nada, mas que requisitaram a reconversão de fábricas, né, para fabricar respiradores. Imagina se a gente tivesse as empresas estatais ainda na mão para fazer esse movimento. Seria uma ajuda fenomenal na luta contra o coronavírus. Né? A necessidade de centralizar o câmbio, o que impediria essa farra com os 7 bilhões de dólares para comprar dólar, né, que o governo está fazendo, dinheiro que deveria estar sendo gasto no combate à pandemia, né? A própria questão da reforma agrária. Então, um programa como esse, né, ele não é defensável se você se coloca num campo da defesa das instituições expressa, por exemplo, na defesa do calendário eleitoral de 22. Né? Porque se a solução está em 22, né, os governadores têm que jogar o jogo. E jogar o jogo significa, né, num nível maior ou menor, aplicar as políticas que são emanadas do governo central. Veja a reforma da Previdência, por exemplo. Né? Então, o fato de que as direções do PT e a direção da CUT, para falar apenas das organizações que eu considero mais representativas da classe, né, se aferrarem, digamos assim, ou se acomodarem ao quadro institucional normal, digamos assim, é um enorme obstáculo para a gente abrir uma saída nesse momento. Né? Porque, como eu disse, eu acho que a saída institucional normal, nesse momento, tirar o Bolsonaro e botar o Mourão, não me parece que será uma saída capaz de abrir a perspectiva desse programa que eu esbocei muito rapidamente aqui com alguns exemplos. Né? Então, eu penso que haveria que ter uma posição efetiva. Agora, eu preciso dizer uma coisa. De certa maneira, a esquerda parlamentar, aí não só o PT, a esquerda parlamentar, e não só o PT nesse caso, parece um tanto hipnotizada pela saída Mourão. Né? Manifestações no sentido de que é melhor terminar o governo com o Mourão do que com o Bolsonaro, não me pergunte por que é melhor, mas já foram emitidas por diferentes dirigentes de diferentes partidos de esquerda. Né? Não só do PT. O governador Flávio Dino falou isso literalmente, o deputado Freixo falou isso claramente, o próprio companheiro Guilherme Boulos impulsionou uma abaixo-assinada há pouco tempo, né, na linha da remoção do Bolsonaro através do impeachment, foi assinado por todos os parlamentares de esquerda praticamente. Renúncia. Eles pediram para ele renunciar. Exatamente. Renunciar. Que era não impeachment, não. Para renunciar. Para renunciar. Então, mas de toda maneira é a saída Mourão, né? Exatamente. Então, eu acho que é preciso romper com esse hipnotismo. Né? Ou seja, não há saída nesse campo, estritamente não há saída. Evidentemente que na luta política nós não podemos desprezar nenhuma oportunidade, nenhum recurso. Claro. Né? Por exemplo, se abrir o processo de impeachment, não na situação atual, mas se abrir um processo de impeachment com alguma possibilidade de mobilização, seria um cenário mais apreciável para nós. Né? Seria um cenário mais favorável. Né?
Então, não estou aqui para abrir mão de nenhum recurso possível, inclusive no campo parlamentar, institucional, jurídico, de maneira nenhuma. Mas é preciso que o horizonte seja um horizonte que ultrapasse, digamos assim, os elementos táticos que, eventualmente, a gente tenha que lançar mão. Então, eu penso que não é uma bandeira para pintar uma faixa amanhã, mas a linha da Constituinte, a linha da remoção do governo e das instituições, da reforma profunda das instituições, uma linha política, não uma palavra de ordem. As palavras de ordem podem se suceder, podem expressar essa linha de diferentes maneiras a cada momento, mas uma linha que passa pela remoção do governo no seu conjunto e a perspectiva de abrir uma reforma de profundidade das instituições, me parece que deveria ser o horizonte que a esquerda deveria adotar. Nós saímos do ar? Acho que a conexão do professor Fred caiu. Eudes, você me ouve? Gente, nós tivemos um problema técnico aqui na live. Aí acho que o professor Eudes ficou só, a gente ficou sem internet. E o professor Eudes ficou só, né? Acho que ele acabou saindo. E aí o professor Fred também saiu, é a Carla que está falando. Eudes, você me ouve? E aí, gente, então eu vou encerrar a live por hoje, pedir desculpa, né, por esse problema técnico, mas a rede, ela realmente está instável, e aí a gente marca, então, uma outra oportunidade para o professor Eudes voltar aqui e concluir o debate. A gente agradece a todos pela participação, pede realmente desculpas, e até a próxima. Um abraço.